galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do NoaCast. Hoje eu tô aqui com o Adriano. A gente vai falar um pouco sobre algumas coisas, mas de cara, quero perguntar diretamente, a gente não ensaiou nada. Não. Quero perguntar de cara. Adriano, você conseguiu conquistar o BMU em até 21 treinos usando a metodologia BMU 21? Consegui. Antes dos 21 treinos, na realidade. Opa! Antes dos Já. 21 treinos. Tu lembra exatamente em quantos treinos tu conseguiu? Lembro. Foram 16 treinos. O primeiro BMU bem... né? Foi com 16 treinos. Mas tem uma característica ainda mais importante. Antes de começar com a metodologia do BMU 21, como que era o teu BMU antes e depois? Não só o teu BMU, mas se quiser falar como eram os teus ginásticos no CrossFit, antes da metodologia BMU 21, para a gente fazer um panorama comparativo geral. Como era antes e depois? Antes das nossas aulas, né, eu já praticava CrossFit, eu já devia praticar uns 3 anos. Eu gosto muito de exercício, também faço jiu-jitsu e fazia outros exercícios, surf, gostava de nadar, mas existiam exercícios que para mim no CrossFit eram barreiras. O BMU era um deles, porque quando eu via a turma fazendo o BMU, eu imaginava que se aplicava muita força. Então era um movimento que eu nunca nem tinha tentado. Eu fazia pull-up, mas um pull-up bem ruim, né? Fazia também pé na barra, mas também não tinha muita constância no movimento. Por fazer um movimento muito descoordenado, eu não conseguia manter uma sequência muito longa de pés na barra, né? E isso foi algo que a gente trabalhou, o pull-up, o pé na barra, o BMU. E quando eu fiz o primeiro BMU foi uma quebra de paradigma, porque eu imaginava que seria uma coisa muito complicada. Eu ainda lembro quando a gente começou que eu disse assim, talvez ano que vem, quando eu estiver fazendo BMU, a gente vá para movimentos mais complicados. Então assim, antes das nossas aulas não tinha BMU, né? Não tinha BMU para dizer. Era inexistente. Era inexistente e era impossível na minha cabeça também. Opa! Então que já é outra característica que eu gosto muito de ressaltar. O Adriano não achava, acho que tu nem tinha isso, né? Tu já tinha me falado isso, mas eu vou deixar tu falar mais, que na tua cabeça nem tinha uma meta de meses ou anos para pegar o BMU, porque para ti não existia. Nem era possível, né? Assim, na tua cabeça, não é para mim. Eu queria alguns outros movimentos, melhorias de alguns outros movimentos, que seria a parte do pull-up, a parte de aumentar a força em si também, né? O pé na barra, handstand, que é algo que eu sempre achei factível, mas eu achava muito complicado a pausa, né? Eu sempre parecia o carro desgovernado que a gente conversa. Quando virava era para cair para o outro lado. Mas o BMU era algo que não passava na minha cabeça. Eu nem tinha planos para ele, porque eu não imaginava de fazê-lo na realidade. Entendeu? E a ideia que você tem inicialmente do BMU é que você, como tu falou, né? Não consigo porque não tenho força. E hoje que tu faz o BMU, tu consegue fazer muitas barras strict, consegue fazer 10 barras strict? Não, ainda não. Mas consegue fazer o BMU? Mas consigo fazer o BMU. Ainda não consigo fazer 10 barras strict sem quebrar. Eu consigo fazer se eu faço 5, depois mais 5. A gente fez até hoje teve um treino que a gente fez que com uns 40. Mas claro que foi numa sequência de quebrar. Sequenciado ainda não. Espero chegar lá, mas BMU sim. BMU eu consigo sim. Massa. E o que tu considera como dessa lógica toda, dessa jornada toda até chegar ao BMU, o que tu considera que foi a tua maior dificuldade? Cara, a maior dificuldade no BMU, né, para mim foi você entender a mecânica do tempo. Não a força em si, não a explosão, a mecânica de quando você tem que saber quanto ir, quanto voltar para poder fazer a entrada correta, sem aplicar muita força, porque no final, quando você entende o movimento, você vê que você não aplica muita força, é mais questão de tempo. O tempo certo de jogar o quadril, de jogar a força vindo do quadril para poder te impulsionar e enrolar na barra. Isso foi o famoso timing. O timing, isso mesmo. E tu lembra como foi que tu chegou
até mim, como foi que tu me conheceu? Lembro. Eu já, quando eu comecei a treinar, eu treinava em outros boxes, né? E no box anterior que eu treinava, você fez uma apresentação lá e eu sempre fiquei impressionado pelos movimentos. Tem você e um aluno teu que eu não estou lembrado o nome dele agora. Biel. Não era o Biel, não. Era o Ricardo. Deve ser o Ricardo, é. E eu fiquei impressionado, ficava sempre impressionado com os movimentos. E via como um super-homem, né? Os dois. Era dessa, pô, os caras são... Que não deixa de ser, lógico, são muitos anos de treino. Mas existe uma coisa que, como o BMU, como o pull-up, como o butterfly, que você entende que pessoas comuns ou pessoas com um volume de treino menor ou pessoas que não têm tanta dedicação, não pode ter tanta dedicação, alcança, com certeza alcança. E eu olhava, né, e ficava sempre, não, cara, eu vou, um dia eu falo com ele. E eu sempre fui de me desafiar. Eu comento isso com minha esposa, eu nunca fui um cara talentoso, eu sempre fui um cara persistente. E quando eu botava na cabeça que ele assim, porra, eu quero ver se eu aprendo alguns movimentos que eu não consegui aprender durante esses 3 anos. Aí foi uma vez que eu entrei em contato no Instagram e eu lembro da pergunta que eu fiz, né? Que eu disse, a gente começou a falar sobre o handstand, falar sobre o pull-up, sobre o BMU. E eu tenho 42 anos, e eu perguntei, cara, um cara de 40 anos consegue fazer isso? E tu me mandou um vídeo de um cara de 85 fazendo coisas incríveis na barra, eu acho que foi em São Paulo. Então, porra, isso é um exemplo de que você consegue, com treino, dedicação e aplicando corretamente, porque tem um cara do jiu-jitsu que eu gosto muito que é um Grace, que ele diz assim, existe o treinar duro e existe o treinar inteligente, e não necessariamente você tem que treinar várias horas e isso vai te dar um resultado. Você tem que, claro que treinar várias horas de forma inteligente vai dar um retorno maior. Otimizar, né? Otimizar, mas você tem que entender o treinar inteligente, entender onde você tem que focar nas suas deficiências. Um exemplo disso é o meu BMU, desculpa, BMU não, o pé na barra. O pé na barra eu não fazia numa constância e 3 meses depois eu participei do interno da FIRE e eu fiz 56 pés na barra. Opa, acho que temos um progresso aí. Sem quebrar, né? Então, assim, é uma coisa que era impressionante. Foi uma sequência de 21, 15, 12, 9. E eu fiz todos unbroken. E esse foi um dos principais fatores que me levou ao segundo lugar, mesmo sendo um cara de master competindo com adultos. Porque eu consegui otimizar mais o movimento, gastar menos energia, depois que o pé na barra era um movimento que eu fazia, mas eu gastava muita energia. Quando você entende o movimento, a puxada, o time, você gasta energia, mas é um gasto mais otimizado, é um gasto menos cansativo, talvez. Ou então você demore mais a cansar, né? Talvez. Entendi. Muito massa. E só para fechar essa parte, então tu tá me afirmando que essa metodologia não melhorou só o teu BMU, melhorou muitos movimentos. Melhorou meu pull-up, melhorou meu pé na barra, melhorou a consciência corporal, né? Que tanto fala em consciência corporal, mas é difícil você assimilar o que é isso até você ter uma vivência mais aprofundada. Melhorou o butterfly, melhorou o handstand, né? Que hoje a gente estava até ontem a gente estava conversando sobre isso. Eu consigo dar 20 passos? Não consigo. Mas eu consigo dar 5, isso vai levando 3, 10, 8. Hoje eu não tenho uma constância ainda de fazer o movimento perfeito, mas eu estou naquele ponto de que eu não sei que sei, então estou encaminhando, né? Mas a gente fala muito sobre essas áreas de saber, mas é interessante isso porque uma parte da minha metodologia primeiro você faz, depois você melhora, depois você aperfeiçoa. É tanta parte da metodologia que ele me completou. E para finalizar, aqui caminhando para o final, se tu pudesse, o Adriano de hoje pudesse dar um conselho para o Adriano de 3, 4 meses atrás, quando a gente estava começando, o que tu diria em relação ao BMU? Qual seria teu conselho para o cara que está começando a treinar o BMU e nem sabia, né, que era possível? Eu vou treinar BMU? Ainda não. Mas enfim, que conselho tu daria para si mesmo? Eu acho que, não para o Adriano de 3 meses atrás, eu acho que o Adriano até começou lá o cross há alguns anos, né? Eu diria que primeiro, o movimento ele é um movimento complexo, lógico, mas ele não é um movimento impossível
ele não é um movimento para super-homens, ele é um movimento para pessoas comuns como eu, porque eu sou um cara que trabalho, que sou pai, sou marido, tenho minhas responsabilidades, gosto de treinar, mas não sou um atleta. Então, assim, primeiro, essa quebra de paradigma é muito importante para você entender que você pode, né? Ou então você se contentar com aquilo que você não quer, que a gente conversa muito. Então, assim, um conselho que eu daria, se eu pudesse voltar até para hoje estar mais aperfeiçoado, treine, aplique as técnicas corretas, entenda que não é força, né? O time, o lance de você entender sobre como você usar o seu corpo é muito mais importante do que você ser um cara que consiga levantar 200 quilos, porque talvez o cara que levanta 200 quilos nem consiga fazer porque ele não sabe aplicar o movimento correto. Então, assim, esse seria o conselho que eu daria. É um movimento complexo, porém totalmente factível, totalmente possível. Massa demais. E é muito bom ver que esse direcionamento intencional, ele se aplicou perfeitamente ao Adriano, como ele falou. O cara é pai, inclusive é pai, cadê o... Vem aqui, Sofia. Cadê o João? Vem, João, também. Cadê o João? Ele vai pegar ali. Quantas vezes fazer quando começou a treinar? Vai pegar aqui o João, pra vocês verem, ó. Nada do que a gente falou aqui é fake news. Agora, a minha pequena e o meu pequeno aqui, ó. O João de 6 meses, a Sofia de 7. A Sofia vai, né? A Sofia já faz um movimento muito mais perfeito do que eu. E isso é bom. Assim, se você puder também colocar as crianças, isso para termos de saúde, elasticidade, consciência corporal, perfeito. Poxa, eu levo ela sempre que eu posso. Sensacional, muito bom esse incentivo ao movimento desde essa fase, né? E como eu estava falando, como a metodologia se aplicou à tua rotina, à tua vida, sem precisar tu só viver para isso, sem precisar tu se tornar um grande atleta, nível elite ou RX. Não, tu simplesmente pegou a metodologia e aplicou ela talvez não somente ao BMU, somente a um movimento específico, mas aplicou como uma base para muitos movimentos da tua vida, né? Que é o lance da consciência corporal. Eu só puder falar mais uma coisa também, o lance do treino inteligente, que é muito mais importante do que o volume de treino. Vale ressaltar que nesses treinos de BMU a gente só treina 2 vezes por semana, tá? Não são todos os dias, não são treinos diários, não são 2 horas de treino, são 2 vezes por semana de 1 hora. Então, quando você tem um treino inteligente, ele se torna mais efetivo do que um volume de treino. Opa, já fica aí, ó, pros haters de plantão que dizem, em 21-3 o cara tem que treinar 4 horas por dia, todos os dias da semana. Não foi o caso do Adriano. Inclusive, quando tu começou, lá no dia, no período que a gente começou, tu conseguia fazer quantas barras strict? Strict eu acho que 1, 2. E era com muito sacrifício. Mas mesmo assim conseguiu o BMU. E, gente, é isso aí. No final, o momento mais esperado do podcast é a hora da boa do Noah, que eu dou a dica. Mas não tem como ser diferente hoje. A boa do Noah vai ser a boa do Adriano. Queria que tu deixasse uma dica final para a galera que está assistindo em relação ao BMU, ao movimento, à vida, enfim. Uma dica que eu gostaria de deixar para mim, assim, eu gosto de me tomar como exemplo. Eu sou uma pessoa com 40 anos, eu sou muito ativo em termos de exercícios, de atividades físicas, mas quando eu era mais jovem eu não era. Isso me levou a uma vida um pouco desregrada. Então, assim, para você que é jovem, se eu puder dar um conselho, pratique exercício, pratique atividade física, porque ela vai te ajudar na saúde, na cabeça física, vai te tirar das ruas, vai te tirar desse mundo que está tão caótico. Então, se eu puder deixar um conselho, atividade física, qualquer que seja ela, seja calistenia, seja crossfit, seja jiu-jitsu, seja surf, sempre mantenha sua cabeça e seu corpo saudável. E através do exercício isso é muito fácil de chegar. Massa, até porque as áreas são conectadas, né? Sim. Mente, emoção, corpo. Isso. Enfim, é isso, gente. Não tinha como ser diferente. E quando você for buscar fazer uma atividade física, busque um professor adequado, uma metodologia efetiva. Também, isso é muito importante. Um profissional é muito importante para que você não se lesione, não seja levado a um resultado errado, não tenha um problema. E isso é um exemplo meu também. Eu já tive profissionais sensacionais como Juan e já tive profissionais ruins que me ocasionaram lesões que eu convivo até hoje. Então procure um especialista, não procure somente o preço, não procure somente alguém que não tem experiência, procure alguém que você olha e diz, esse cara é uma referência, assim como eu vejo o Juan como referência na calistenia aqui. Massa, tamo junto. E
Recado final, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais. Vou deixar o Instagram do Adriano aí, da Fire também, que é o box que me apoia. E última coisa que eu queria falar é: pare de perseguir a perfeição e comece a perseguir o progresso. Assim suas pequenas vitórias serão muito mais valorizadas. Valeu! Valeu! Valeu, meu brother! Caraca, ainda foi bom demais, rapidinho. Depois eu tô suado. Vai making off essa.